Continuando a vista de lugar nenhum, né, o Roger Scruton, ele vai, de certa forma, rebater essa ideia de que tudo é linguagem, né? Não existe a metafísica da substância, ou seja, não existe a ideia da metafísica, né, um ser superior que criou a substância, que criou algo, né? A substância, a matéria e tudo mais. Ou seja, o homem é a medida de todas as coisas, aquela frase, né? Por que o homem é a medida de todas as coisas? Porque tudo que existe é a medida do que o homem consegue chegar, né? Pela mente. Então, é a linguagem, a narrativa. Não há um ser superior que criou tudo, certo? Então, a ideia também da relatividade, né? Ele vai citar aqui, por exemplo, Avicena, que seria um teórico, né? Ele diz assim: Avicena dizia que, como todos os seres contingentes são contingentes em relação a alguma coisa, outra coisa, ao que devem sua existência. Ou seja, tudo que é relativo é algo relativo a algo que já existe. Não existe a ideia de relatividade, ou de relatividade que tudo é relativo, tudo é uma interpretação. Mas se tudo é relativo, tem que ser relativo a algo pré-estabelecido, a algo anterior a esse relativo. É o que diz aqui. É preciso que exista um ser necessário do qual todos dependem. Avicena defendeu isso sob um aspecto, e Santo Tomás de Aquino, retomando a discussão sobre o outro. Suponhamos, diz São Tomás de Aquino, que não existe ser necessário e que todos os seres poderiam não ter existido. Com o tempo em que ocorrem todas as contingências é infinito, já que, segundo a hipótese, não existe um ser que possa ser colocado limites. Então, pode-se dizer verdadeiramente sobre qualquer ser contingente que haverá algum em que algo não exista, existirá e, portanto, algum tempo em que todos os seres contingentes não existirão, um tempo nada absoluto. Mas esse ponto nulo no universo já deve ter existido, uma vez que o tempo passado, assim como o tempo futuro, é infinito, e como nada pode surgir do nada, não haverá a partir daquele momento o nada eterno. Mas algo há, isto é, uma coisa que está meditando a questão do ser. Por isso a hipótese deve ser falsa, o que significa que existe, afinal, o ser necessário de que todas as outras coisas dependem. Certo? Então, é um argumento, né, para contradizer que nós não dependemos de um ser existente, um ser superior. E aí ele vai, nas outras páginas, por exemplo, uma questão que me chama muita atenção, né, quando ele fala da questão da oração. Não supomos que Deus possa ser convocado a ajudar-nos a cada momento, nem que esteja esperando nos bastidores da natureza dando as cartas. Se levarmos a sério as ideias por trás do argumento de Avicena, possamos a ideia de Deus diferente daquela que forma a mente supersticiosa. A liberdade de Deus é revelada nas leis que nos obrigam, às quais ele também está obrigado, porque a liberdade de Deus seria diminuída e não agradecida se ele fosse questionar leis que governam o mundo criado e que enuncia sua providência. Mas isso não significa que Deus esteja além do nosso alcance. Ele está em nós, em torno de nós, em nossas orações, de uma forma da nossa relação pessoal com Ele. Dirigimos-nos a Ele, assim como nos dirigimos àqueles que amamos, não com o porquê da explicação, mas com o porquê da razão e com o porquê do sentido. Queremos saber a finalidade e o sentido, e também a causa, e treinar a disciplina da aceitação. E essa postura não é a crença das intervenções sobrenaturais que informa a visão do mundo religioso, a postura da submissão ou do Islã. Então a dúvida permeia-nos, mas nós temos que treinar a disciplina da aceitação e nos render também à questão através da oração e saber que Deus está mais próximo do que nunca. Nas próximas páginas, né, é muito longo, então nas próximas páginas tem outras questões também e eu vou estar trazendo nos próximos vídeos. Então, hoje o que eu falei, assim, para resumir, sobre a questão da metafísica e a ideia da metafísica da substância, né? Nem tudo é relativo, né? Na verdade, não existe a ideia da relatividade por si só, né? Tudo que é relativo é algo relativo a algo já existente. Então, esse argumento de que tudo que é relativo, tudo é relativo, né, é um argumento que a gente tem que saber rebater.